Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre as derivadas de funções trigonométricas, tá? No vídeo anterior nós vimos um apanhado, nos dois últimos vídeos, sobre as regras básicas de derivação, como a derivada de uma função constante, a derivada com regras, em que x tem uma determinada potência, a função e elevado a x. Vimos também as regras de derivadas mais simples, que é um número multiplicando uma função, a soma, a derivada da soma, a derivada da subtração, e outras duas que são um pouco mais complexas, que é a regra do produto e a regra do quociente, tá certo? Qualquer dúvida, passa no vídeo anterior e vai lá, tire suas dúvidas, ok? Qualquer coisa, deixe nos comentários aí a sua dúvida, seu feedback sobre essas fórmulas, tá? E lembrando, tá, gente, isso aqui é uma tabela de fórmulas e não uma tabela de derivadas, apesar dessas três aqui serem derivadas em si, tá? Essas outras cinco são fórmulas de derivadas, mas não são as derivadas em si, tá? Abaixo a gente tem uma tabela de fórmulas de derivadas, né? Uma tabela de derivadas mesmo, mas para funções trigonométricas, tá? Então nós vemos aqui, temos a derivada da função seno, cosseno e tangente, e das funções inversas, né? Cossecante, secante e cotangente. Aqui eu ainda não estou colocando as funções arcos, tá? Arco seno, arco cosseno e tal, porque se você pegar a ideia aqui, eu nem vou trazer mais separados. Eu depois, no próximo vídeo, que eu vou falar sobre regra da cadeia, o próximo depois de regra da cadeia, vou falar sobre a tabela de derivadas em si, porque na base depois que você aprende a derivar, você mesmo não sabendo todas as derivadas de cabeça, você consegue olhar na tabela e derivar, e esse é o ponto fundamental de toda a parte de revisão, tá? Então vamos aqui só para a gente, anotar. Derivada da função seno é a função cosseno, a derivada do cosseno é a função menos seno, a derivada da tangente é secante ao quadrado, a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente, a derivada da secante é secante vezes tangente, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. O livro ele traz uma ideia interessante, ó. Todas as funções que tiverem o co no nome, aí no início do nome, como cosseno, cossecante, cotangente, elas vão apresentar o sinal de menos, ó. Cosseno dá menos, cossecante menos e cotangente é menos. Meio que aqui, basicamente é o seguinte, tá, gente? Eu, em particular, sei essas três aqui. Caso eu venha fazer alguma prova e precise urgentemente dessas aqui, aí eu dou um jeito de encontrar essas aqui a partir dessa aqui, tá? Só usando regras de derivação, lembrando que cossecante é 1 sobre seno de x, secante 1 sobre cosseno de x. Aí é só usar a regra do quociente e pronto, tá? Cotangente é o 1 sobre tangente, tá? Ou cosseno sobre seno. Então a gente usa a regra do quociente e consegue encontrar essas derivadas aqui. O foco não é demonstrar porque que esses valores são estes, tá? O foco aqui é só a gente ver como que se aplica a elas, tá? Como que aplica então as regras de derivadas dessas funções aqui no exercício? Bom, de quebra a gente vai ter que usar aqui nesse exemplo, o único exemplo que eu vou trazer para vocês desse conteúdo, dessa parte, que é a regra do quociente, tá? Dentro das funções trigonométricas. Então, nós vamos derivar isso aqui. Para isso, eu vou chamar de U a função de cima, e vou chamar de V a função de baixo. Então, U é a secante de x, e vejam lá em cima que a derivada da secante, ó, mesmo não sabendo de cabeça, eu posso olhar aqui na tabela, ó, é secante vezes tangente. Mesmo não sabendo de cabeça, eu posso então olhar a tabela, que esse é o ponto principal, saber olhar na tabela e resolver, tá? Então a derivada já está aqui. A derivada, a função v vai ser a função 1 mais tangente. E aí, tomem cuidado, tá? Não chame só de v a tangente, porque ainda tem um 1 aqui para derivar. Quem seria a derivada desse cara aqui? Ó? A derivada de 1 é zero, então ele vai sumir. A derivada da tangente, como vocês verem aqui, é secante ao quadrado. Aí é só aplicar a regra de derivadas, são simples, tá? A derivada da função f de x, nesse caso vai ser
a derivada de u sobre v nesse formato, tá? Só para a gente identificar. E a derivada do quociente é deriva o de cima, multiplica pelo de baixo, menos repete o de cima e multiplica pela derivada do de baixo. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Feito essa fórmulazinha de decoreba mesmo, tá? A gente substitui os valores corretos no seu lugar correto. Então, u ele vai ser secante de x vezes a tangente de x, vezes, ó, v, a função v é 1 mais a tangente. Então, vou escrever aqui, ó, 1 mais tangente de x, menos, repete u é só secante, e multiplica pela derivada de v, que é secante ao quadrado de x. Tudo isso dividido pela função v ao quadrado, ou seja, 1 mais tangente de x elevado ao quadrado. Bom, próximo passo é só você simplificar. A derivada já foi. Já resolvemos aí utilizando essa regrinha básica, tá? Caso você queira simplificar, fique à vontade. Eu já vou colocar aqui o resultado para a gente não perder tempo, né? Para o vídeo não ficar longo, como eu prometi. Seriam vídeos curtos, então simplificando, fazendo a distributiva, colocando algumas coisas em evidência, tá? A gente vai chegar nessa expressão aqui, secante de x que multiplica a tangente de x menos 1, dividido por 1 mais tangente de x elevado ao quadrado, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixe no comentário. E até o nosso próximo vídeo, que a gente vai falar sobre regra da cadeia. Então, até mais. Falou, pessoal!